Aleluia. Este não é um tempo para se preparar? Sim, este é um tempo para se preparar muito. É importante se preparar. Oh, sim, porque algumas vezes vocês podem ser presos no terror que está acontecendo, certo? O terror daquilo que está acontecendo. Lucas 12, versículos 35 a 40, quando ele clama por arrependimento. Aleluia. Lucas capítulo 12. Porque o que está acontecendo na Terra? A Terra nunca viu isto antes. Não. Não, nunca estivemos deste jeito antes. Não. Então, se este é um sinal de que as coisas mudaram, realmente mudaram. Então, o que vai ser necessário para que eles ouçam estes dois profetas? Para que o Senhor faça isso e toda uma geração vá para o inferno. Então, ele está realmente buscando a atenção do homem. Inacreditável. Porque você ouve a respeito do coronavírus, o terror, o medo, o pavor. Alguém esteve aqui, cumprimentou alguém, passou pelo aeroporto. Você ouve tantas coisas. Então é fora do controle. Pela primeira vez, o homem não tem controle, certo? Controle. Lucas 12, eu vou ler 35. Ele diz: então estejam prontos e mantenham suas lâmpadas acesas. E ele diz: como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar, quando ele vier e bater, você possa abrir imediatamente a porta para ele. Vai ser muito bom para aqueles servos cujo mestre o encontram, esperando quando ele vem, vigiando. Verdadeiramente eu lhes digo, ele vai se vestir e os servirá. E ele os servirá e reclinará-se à mesa. E ele virá e os servirá. Então, em outras palavras, esse é o tempo para estar vigiando, certo? Então, para estar vestido e pronto, porque os sinais são óbvios. Então, se há algum anúncio que está acontecendo na TV, essas são as notícias que vocês estão ouvindo. Então, o Senhor está fazendo o último chamado para uma geração abençoada como essa. Mas Ele está dizendo, nós temos que buscar a nossa abençoada esperança como cristãos, certo? Em tudo isto. E há uma razão, eu vou dar razão para isso, certo? Por que você deveria estar ansioso por isto? Porque nós sabemos, todos nós desejamos a recompensa que Deus vai dar para os fiéis. Então, em último caso, nós estamos esperando e buscando algo, certo? Para nós estamos ansiosos pela vinda do Messias. Então, você sabe que está horrível, a morte. Mas, em meio a tudo isso, hoje realmente é para redirecionar o foco da igreja, porque agora o terror da morte feriu a terra e todos estão correndo, tentando salvar sua vida física. Mas ele está dizendo, mas para nós é diferente, o foco é diferente, porque quando chega o quarto e o quinto selo, alguma coisa vai acontecer. É por isso que as pessoas podem, pelo medo. Se você olhar a vida de Simeão no templo, aquele velho homem no templo que estava esperando pelo Messias, pela glória de Israel, o Salvador, certo? Vocês se lembram o dia quando ele contemplou a salvação de Deus? A salvação que Deus preparou para as nações, e ele segurou o bebê Jesus e ele disse, agora eu posso ir.
Porque ele era um homem justo. Então, algumas vezes você é preso pelo medo de morrer. E você esquece que isso é um alerta para a sua condição espiritual. Então ele disse, você é justo. Não, não, não. Você vai ver o Senhor. Você não pode ser muito preso pelo terror da morte, então perder sua eternidade. E o diabo usa isso, este mesmo terror, para ter certeza que você não está preparado. Mas, na verdade, nós estamos vendo muito claramente que para nós, este é o tempo, dentro da linha do tempo profético de Deus, que tinha que acontecer. Então, para nós, então vamos levantar nossa cabeça e dizer, agora estamos esperando a nossa redenção. Para nós estamos mais ansiosos para que mesmo que essa dispensação venha e traga aquilo que vem para nós, a vinda do Messias. Por quê? Porque quando nós olhamos, nós estamos ansiosos pela recompensa que será dada aos fiéis. Vocês entendem? Então podemos ler novamente? Esse é o número 1. Número 2, foque em mim, eu vou dar e vocês escrevem depois. Eu vou dar as escrituras. Mas eu estou dizendo, número 1, nós estamos ansiosos por esta recompensa dos fiéis. Aqueles que perseveraram, certo? Número 2, nós também estamos ansiosos por este evento que está vindo. Quando nós vemos este sinal que o coronavírus está fazendo isso, ele está falando a respeito do tempo da redenção que está próxima, o Messias está vindo. Para nós, como igreja, nós estamos ansiosos agora pela vinda do Messias. É disso que ele está falando, está anunciando. Então, este é o tempo também quando o nosso Senhor Jesus vai ser recompensado. Ele também será recompensado pelo que ele fez, certo? Nós queremos que ele seja recompensado, certo? Se você considerar a humilhação, a calúnia, o abuso, a tortura, ele veio em pobreza, nasceu em pobreza e cresceu em pobreza e viveu o tempo inteiro correndo. Eles queriam matá-lo, maltratado. Nosso Senhor Jesus, que sofreu tanto por nós, acaso não queremos que ele seja recompensado? Aleluia! Então nós estamos ansiosos por isso. Estamos ansiosos pela vinda do Senhor. Então, se este coronavírus é um sinal de que o Messias está vindo, então nós estamos em um outro lugar. A nossa posição é diferente. Agora nós estamos ansiosos pelo arrebatamento, quando o Senhor será recompensado. Este é um outro ponto que vocês têm que gerar para vocês também. Nós estamos ansiosos por isso. Então, há alguém na casa? Então, para nós, estamos ansiosos. Alguém na casa? Obrigado. Então, estamos ao vivo. Também estamos ansiosos por este tempo, porque nós sabemos que isto também traz a redenção de Israel. Sim. Então, nós realmente queremos o final, o avivamento final, a redenção do povo da aliança de Deus? Vocês não querem que eles sejam redimidos? Então, para nós, há tanto que nós estamos esperando quando nós vemos isto acontecendo na terra. A nossa instância, o nosso lugar deve ser diferente. Eu sei que nós tomamos cuidado, vamos usar as máscaras, vamos usar os desinfetantes, seguir todas as leis que foram colocadas pelo governo e as diferentes jurisdições. Entretanto, o principal interesse nosso é a vinda do Messias, porque nós podemos ver que este mundo, na verdade, está entrando na vaidade. Se o primeiro mundo pode ser destruído assim, não, nós queremos viver em um mundo permanente, um mundo inabalável, onde há paz. Aleluia. Então,
Então, para nós, a nossa instância é diferente, tem que ser diferente. Então, vamos ler lá. Então, eu disse que para nós, número 1, estamos ansiosos porque nós vamos levantar nossa cabeça, porque nossa redenção está próxima, certo? Número 2, eu disse, estamos ansiosos pela nossa esperança abençoada. E então, para nós, este é um chamado ao arrependimento e para ser santos e estar em prontidão em todo o tempo, constante prontidão, como lemos no livro de Lucas 34 a 40, certo? Então, para nós, estamos ansiosos. O que é que isto vai significar? Porque nós sabemos que o Senhor preparou uma maravilhosa recompensa para aqueles que são fiéis. Então, vocês que suportaram pacientemente, você vê a palavra suportar, perseverar, suportaram a calúnia, o abuso. Oh, mal posso esperar, eu mal posso esperar. Depois da difamação, da calúnia, o abuso, a difamação, eu realmente anseio por sair fora daqui. Eu anseio para que o Senhor venha e recompense aqueles que foram fiéis e andaram nas pegadas dele. Vocês não anseiam por isso? Tanto. É por isso que para nós é diferente, que há uma maravilhosa recompensa que ele vai dar para os fiéis. Vamos olhar o livro de 2 Timóteo 4. Vocês estão próximos, então, ver as recompensas que ele prometeu. Então, quando você vê o vírus que está agora comendo a terra, devastando a terra e trazendo o temor, o terror da morte. Mas para vocês têm que ter esperança. Vocês estão em um lugar diferente. Vocês que não é nesta terra. Vocês têm que estar vigiando e já observando um outro destino, uma outra dispensação. Vocês precisam estar ansiosos pela vinda do Senhor, porque estes são os sinais óbvios que estão escritos na Bíblia e profetizados por estes dois profetas. Então agora, para mim, eu estou tão feliz porque eu sei que alguns de vocês, eu não sei, muitas vezes eu disse para vocês que o Messias, ele é o Senhor, porque eu disse que se ele pode sofrer tanto ridículo, tanta calúnia, tanto abuso, difamação e isso e aquilo, simplesmente por levantar aleijados e abrir olhos cegos e pregar o evangelho da justiça e anunciar o vinda do reino do Messias, e sentir tanta dor por levantar um corpo morto que está sentado aqui. Quanto mais dor, então, se eu posso passar por isso, quanto mais dor o Messias passou. Então, ele é o Senhor. Então, quanto mais nós ansiamos que ele receba a recompensa por aqueles que suportaram e perseveraram pacientemente. Oh, sim. Então, podemos ver a recompensa dos fiéis, certo? Então, 2 Timóteo, capítulo 4, 7 e 8. Ele diz: eu lutei o bom combate, eu terminei a corrida e eu guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda e anseiam pelo aparecimento dele. Então nós ansiamos por esta coroa eterna, quando a mortalidade e a natureza temporal desta vida chegar ao fim. Aleluia! É por isso que eu estou dizendo que quando você vê toda essa morte e mortalidade acontecendo na terra, mas vocês têm que estar numa posição diferente como igreja agora. Se tudo isso está dentro da linha do tempo profético de Deus, que Deus profetizou, profetizando a dispensação que virá, e a vinda do Messias entre o quarto e o quinto selo.
Então deixe-me me preparar, porque está reservado para mim uma recompensa, uma coroa. Então, quanto a mim, eu estou ansiando e o que me espera é coisas maiores no céu. Se é a vida nesta terra pode ser tão horrível agora. O livro Romanos 4,16, ele diz o seguinte, Romanos 4,16, ele diz, portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça, e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, mas não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Então vocês veem isso? Então, até mesmo a promessa que ele prometeu para Abraão está esperando por vocês. E pela fé de Abraão, todas as promessas estão reservadas, as recompensas para os fiéis. As promessas dele virão a vocês. Então, quando você olha a morte, o terror, o pavor, a posição de vocês tem que ser diferente. Eu creio que o Messias está vindo. Eu acho que o Messias está vindo. E quando eles virem, você viu o coronavírus? Você diz, cuidado, você lava sua mão, usa máscara, mantenha a distância. Entretanto, não se esqueça o objetivo principal, a mensagem que está. E nós estamos esperando um reino melhor. Deus de Abraão, como nós vimos, estava em Gênesis 12, de 1 a 3. Então, Gênesis 11, 30. Gênesis 11, 30. Há tanto que nós temos que cortar nas Escrituras. Ele diz o seguinte. Gênesis 11, 30. Ele diz... Então ele prometeu em Gênesis 12, Gênesis 12, de 1 a 3, o Senhor disse a Abraão, 12, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande povo, uma grande nação, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Eu abençoarei todos os que te abençoarem, e os que te amaldiçoarem, eu amaldiçoarei. Então, ele está falando da promessa e da bênção de Abraão, certo? A promessa e a bênção de Abraão, que ele deu para Abraão. E então, agora sim, 11:30, ele diz. Gênesis 11:30, ele diz. Eu vou ler. Agora, Sarai era estéril, porque ela não podia conceber. Vocês estão vendo agora? Então, ele vem e promete isto. E ele não olha a possibilidade ou impossibilidade do homem. Então, Gênesis 15, 4. Vamos passo a passo, Gênesis 15, 4. Ele diz, então a palavra do Senhor veio a ele, este homem não será seu herdeiro, mas um filho, o seu filho, que é gerado da sua própria carne e sangue, será o seu herdeiro. Ai! Mas no físico, não parecia, certo? Então... eles já eram idosos. Então ele diz Romanos capítulo 4. Romanos 4. Eu vou trazer muito rápido esta parte para nós chegarmos na maior parte dessa mensagem agora. Romanos 4. Romanos 4, 20 e 21. Romanos 4, 20 e 21. Estão prontos? Ele diz o seguinte. Mas ele não duvidou
da promessa por incredulidade à promessa de Deus, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Então, por que eu estou lendo tudo isso para vocês? Porque se ele prometeu para Abraão, quando as coisas não pareciam possíveis, e você vê passo a passo, numa sequência cronológica, você vê que Abraão não ficou desencorajado. Não, Abraão não ficou desencorajado pelas circunstâncias. Ele não retrocedeu pela incredulidade. E ele prometeu para vocês também. Não é verdade? Se ele prometeu para Abraão, nós vamos ler. E ele deu a ele o que ele prometeu. Quanto mais vocês também, que agora são descendentes, que agora são frutos desta cruz, da cruz de Cristo. Vamos ler mais para que eu possa ir para o próximo. E ele diz, Isaías 40, Isaías capítulo 40, 29, 30. Isaías 40, 29 e 30. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor aos que estão sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. E os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam e têm esperança no Senhor, eles renovam as suas forças. Eles voam bem alto como águias. Eles correm e não ficam exaustos. Eles andam e não se cansam. Então, as circunstâncias que estão se levantando agora, a fé que vocês têm no Senhor, tem que te fortalecer, certo? A igreja tem que ter uma outra posição. Porque o Senhor prometeu abundantemente claro, através da profecia, que esta enfermidade estava vindo. E número 2, e que o homem não tem controle sobre ela. Eles dizem, 18 meses para ter cura, e eles estão fazendo essas projeções. Mas então você pode paralisar e dizer, mas ele diz, não, fé no Senhor, e a posição de vocês deve ser que, tudo isso tem que acontecer mesmo antes que o Messias venha. Eu tenho que me preparar para o reino, certo? Então eu acho que isso é importante para a igreja nesta hora, em vez de ser aprisionado no medo. Então ele diz que a promessa, a recompensa que foi prometida, então, se ele prometeu a de Abraão, ele vai prometer para vocês também. Aqueles que são fiéis, eles permanecem firmes pela perseverança, paciência, tolerância. E o que é que vocês têm suportado? Vocês têm suportado calúnia, as mentiras do diabo, os esquemas do diabo, a zombaria, as tentações do diabo, rejeição, os maus tratos de Satanás. Ele te ridiculariza. E ele tem uma terrível poluição espiritual o tempo inteiro. Onde quer que você vai, para onde você olhar. Coisas que te atacam, vocês que buscam a justiça. Então, um outro ponto muito importante para nós estamos ansiando por este tempo. Quando tudo isso está acontecendo, nós estamos ansiando com alegria. Por quê? Porque nós sabemos que quando o tempo está correndo assim, e nós chegamos em um lugar quando a vinda do Messias está próxima, então nós sabemos que quando chegar aquele dia, quando Satanás será banido, este dia também está próximo. Vocês querem que eles sejam punidos pelos abusos que ele cometeu na terra, certo? Pela forma como ele foi tão abusivo, certo? Sim. Então, para nós estamos felizes, porque nós sabemos que tudo isso está acontecendo. Não há medicação, não tem o que fazer, então obedeça o governo, lava sua mão e entenda que não tem controle. Isto é assintomático. Significando, eu já disse, eu li um artigo que dizia, primeiro, podemos falar?
Foque em mim agora. Vamos falar por um momento. No começo vocês se preocuparam por 14 dias, só 14 dias. Quando eles disseram 14 dias, mesmo quando não há sintomas, ele está transmitido mesmo sem sintomas. Então, quão difícil isto é? Então, isso desarma o ser humano, certo? Que você pensa que uma pessoa está normal, mas ela está transmitindo para você. Então, nós também tínhamos os 14 dias, o tempo de quarentena, o que quer que seja. Então, a quarentena era 14. Mas eu li um artigo, não sei se é do John Hopkins Hospital. Na verdade, eles viram que aqueles que se recuperaram, eu não sei que grupo era, mas depois de 14 dias, o vírus continuou ainda fluindo por 20 dias. Então, isso agora está sendo levado em consideração. As pessoas foram liberadas. E eles dizem, eles continuam transmitindo, continuam espalhando. Então, não há cura. Então, nós não temos muito controle, diz o Senhor. Porque a profecia foi dada por este que está falando aqui. Então, isso pode claramente te dizer que desta vez, como cristão, você simplesmente tem que se submeter totalmente ao Senhor. Que você tem que fazer tudo, lavar a mão, usar máscaras, luvas e tudo mais. Tudo que você tem que fazer, faça. Mas realmente coloca o homem debaixo da misericórdia de Deus, a necessidade de Deus, a necessidade do seu Criador, não há, do seu Criador, porque não há cura, não há medicação para isto. E você não sabe quem vai transmitir para vocês. Quero dizer, você entra naquela corte porque você é um advogado para apresentar o seu caso e há alguém lá que tem. Pode ser um piloto que estava em... Você pode ser uma aeromoça que está te servindo uma xícara de café e passa para você. É inacreditável, você está andando nas ruas. E as pessoas estão transmitindo. Então, isso coloca o homem no seu lugar de ser uma criatura. E Deus é o Criador. Então, para que agora a criatura adore o Criador. Porque em um momento você achou que o homem deveria ser adorado, certo? Mas agora acho que nós temos que voltar e adorar a Jeová, certo? Ele te desarma na sua sofisticação, no seu primeiro mundo, nos seus avanços, na sua tecnologia. Ele está te desarmando, você estava tão elevado. Estamos juntos? Então nós estamos ansiosos pelo dia quando Satanás será punido. Então isso será muito grande, certo? Então nós vemos que nós estamos felizes porque esses dias agora estão contados. Porque nós estamos ansiosos esperando o reino do Messias. Quando o Messias vai reinar e trazer a justiça de Deus sobre toda esta terra, certo? Então a sua posição deve ser diferente. Vamos ler o livro de Abacuque, capítulo 1. Abacuque 1, 2. Estamos juntos? O livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Eu preciso chegar lá para ler. Abacuque, capítulo 1. Ele diz, Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Ele diz o seguinte: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, mas tu não salvas?
Por que tu me fazes ver a injustiça? Por que tu toleras a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. E há luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos. E assim a justiça é pervertida. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Eu tenho que gritar por socorro e tu não me ouves. Vocês entendem? Então, ele está dizendo. Quando aquele anjo vem para prendê-lo, ele tem que estar em um estádio para que todos vejam ele sendo preso, sendo amarrado e gritando, por favor, misericórdia, misericórdia. E todo mundo vai gritar, não, 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 não permita. Ele vai ser preso e lançado no poço do inferno. Então nós ansiamos pelo dia quando ele será removido de cena e vai parar de perturbar o povo de Deus. Então ansiamos pela vinda do reino do Messias. Senhor, até quando vamos ter que suportar com estes que contendem contra o teu nome e eles nos ferem? Essa calúnia que eles fazem contra ti, isso nos dói. Nós estamos sofrendo com isto. É como se nós estivéssemos sendo abusados. Algum de vocês tem sido atingidos diretamente, sentindo a dor de Deus. Então, para nós, quando nós vemos estas coisas vindo, não importa a dor, não importa o que o coronavírus está fazendo na Itália, na Dinamarca, não importa que país, o mundo, China, Coreia do Sul. Entretanto, nós estamos ansiosos por coisas grandes adiante aqui, porque é um sinal de que Satanás será golpeado. E estamos ansiosos por este dia. Nós estamos ansiosos por este dia que está vindo, porque tudo isso está nos dizendo que este dia está chegando. Porque a igreja, ele fez a igreja passar por abusos e ele cometeu pecados contra a humanidade. O livro dos Salmos 13, alguém está lá comigo? Eu estou simplesmente dando isso a vocês antes de entrarmos na mensagem principal dos outros selos que introduzem o povo na grande tribulação. Mas isso é para mostrar para vocês que não importa quão terrível pareça, para vocês há esperança abençoada. Porque se vocês morrerem hoje, vocês podem morrer de um acidente. Um acidente de moto. Mas você vai para o céu. Sim. Porque você foi justo. Você morreu justo, preparado. Então, toda a nossa posição é diferente. Aleluia. Nós vamos olhar isso, olhar a Bíblia, vamos ver o profeta que profetizou e vamos dizer, nossa libertação está próxima. Então vamos perseverar, vamos nos preparar, vamos estar prontos. Novamente, o livro dos Salmos, povo abençoado. Agora, Salmos 13. Salmos 13. Ele diz o seguinte. 13 do 1 ao 6. Eu vou ler. Salmos 13 do 1 ao 6. Ele diz: até quando, ó Senhor, tu me esquecerás para sempre? Tu me esquecerás para sempre? Até quando esconderás a tua face de mim? Até quando terei inquietações e tristeza nos meus pensamentos? E dia após dia eu tenho tristeza no meu coração. Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim?
olha para mim, Senhor, com misericórdia e me responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, do contrário eu dormirei o sono da morte, e os meus inimigos dirão, eu o venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Por quanto tempo, Senhor? Mas ele diz, eu, porém, confio no teu amor infalível. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor os louvores pelo bem que ele me tem feito. Então, este é o clamor que está vindo do coração dos cristãos, os cristãos santos. Os cristãos justos, vocês sabem que eu mesmo estava falando aqui, a perseguição era indescritível, somente que é diferente. Para mim, eu estou sendo cuidado pelo Senhor, então eu não estou com medo, eu estou indo adiante. Se eu tivesse prestado atenção à calúnia, nenhum aleijado teria andado, a nuvem não teria vindo. Aleluia! Sim, porque o chamado é diferente, mas eu estou dizendo que ainda assim, aqueles dardos, aquelas flechas, viram a igreja inteira. A igreja, toda a igreja tem sido muito hostil. No mercado, no trabalho, em todo lugar, certo? Então, há uma grande antecipação para a libertação quando o teu Salvador virá para você, quando o teu Rei virá para te levar. Aleluia! Então ele está dizendo, não preste atenção a essas coisas, Deus é fiel, Ele está vindo. Para nós é diferente, porque nós estamos focados na Messias, de que o Messias tem que vir. Então, algumas vezes, nós não olhamos à direita e à esquerda. Então, não dá para comparar com um cristão normal, certo? Porque para nós chamamos Deus e Ele vem na nuvem. Então, esse é o selo da aprovação. Quanta aprovação do homem vocês precisam? Então é diferente. Então é isso que eu estou dizendo. Nós estamos vivendo em um lugar onde não é o nosso lar, então a perseguição continua. Então ansiamos pelo dia quando o Messias vem para recompensar, para ferir a serpente, para esmagar a serpente, certo? Porque ele fez tantos abusos, quebrou casamentos, fez os seus filhos fumar ópio e tudo mais. Não é verdade? A lista é enorme, interminável. Então, nós estamos ansiosos pelo que está vindo. Então, estamos ansiosos para quando Cristo for recompensado pelo grande trabalho, a grande obra que Ele fez para libertar toda a humanidade. Então faz muito tempo que Ele precisa voltar. Então nós estamos vendo o coronavírus, é terrível, e veio daquela profecia por causa da situação na Terra, a negligência das nações que não ouviram. Entretanto, é parte da linha do tempo profético de Deus, que diz para nós, a nossa redenção está próxima. Então, todas estas coisas virão com a redenção da igreja, a recompensa da igreja fiel, os fiéis, os cristãos fiéis. A recompensa de Cristo Jesus, o Messias, pelo que Ele fez na cruz. Vocês não querem que Ele seja recompensado? Muito, muito. Nós esperamos tanto e está próximo agora. Então Ele diz, a redenção de Israel. Nós estamos ansiosos por Israel ser redimido, o povo da aliança de Deus, certo? E pela punição de Satanás, quando ele vai ser preso e arrastado. Você sabe que ele vai amarrar e arrastá-lo. Assim, enquanto o anjo está arrastando ele, e as pessoas estão apontando e dizendo, é você? Você era aquele que nos abusava? Mas agora, Ele está tirando ele de cena, para que agora possamos ter o milênio de paz e o reino de Deus, certo? Aleluia!
Então, Cristo merece ser recompensado. Então, se este é o sinal de que o Messias está vindo e a recompensa do Messias está vindo, então isso é poderoso. Por quê? Porque ele foi humilhado na cruz. Ele nasceu em total pobreza. Ele cresceu em pobreza, sempre fugindo daqueles que queriam matá-lo em Nazaré. Alguns deles quiseram apedrejá-lo. Ele sempre foi rejeitado, desprezado, perseguido, zombado, caluniado, desertado, abandonado e finalmente pregado na cruz e colocado na sepultura. Nada foi bom para ele. Então você não quer que ele seja recompensado? Muito, muito. Ele foi sepultado em uma sepultura emprestada, mas então ele ressuscitou. Então, para nós é diferente, certo? Totalmente diferente, não é verdade? E a redenção de Israel, Romanos capítulo 11, certo? Quando todo Israel será salvo. Nós lemos Romanos 11, 25 a 32. E Apocalipse 12, versículos de 1 a 17, quando eles fogem, vão para o lugar preparado para eles, certo? Isto é na grande tribulação. Arrependimento, avivamento e a salvação de Cristo vindo a Israel. Se podemos ler Isaías capítulo 6, 2. Então, eu quero terminar esta sessão para começar uma parte muito poderosa para entrar na grande tribulação, para que vocês tenham mais razão ainda para se preparar agora e entrar. Que este coronavírus que vocês estão vendo deve ser um sinal para vocês estarem prontos o tempo inteiro, sustentando a justiça e a santidade e nascendo de novo da forma correta. Então, Isaías, qual capítulo eu disse? Isaías 60. Isaías 60, versículo 2. Isaías 60, 2. Ele diz: as nações, versículo 3, as nações virão à sua luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Então isto é o poder da glória de Sião que finalmente vai aparecer. Vocês não anseiam por isso, pela glória de Sião? Deixe-me ler novamente. Ele diz: as nações caminharão para a tua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Versículo 7, ele diz: todos os rebanhos de Quedar se reunirão junto de você, e os carneiros de Nebaiote te servirão. Eles serão aceitos como ofertas em meu altar. E eu adornarei o meu glorioso templo. Ele está dizendo que ele vai restaurar o sacrifício da adoração. Vocês não estão ansiosos por este dia? Quando Israel agora vai se unir a vocês para adorar o Senhor, para adorar Jesus e aceitar o Messias. O Messias. Então, para vocês, a sua estância, a sua posição é diferente neste assunto do coronavírus. É claro que vocês tomam cuidado, sejam cuidadosos como foi requisitado. Mas para nós, isso diz que a redenção, nossa redenção está próxima. Então eu quero agora começar a entrar na grande tribulação, que onde você encontra que os 7 selos estão relacionados com 7 trombetas. Então você vê as 7 taças e os 7 trovões, e eu tenho que fazer isso porque não teremos outra reunião. Aleluia! Então você vai descobrir o que eu disse antes, que do 1º ao 6º selo, ele está simplesmente preparando a terra para o 7º selo, que é o juízo de Deus. Antes disso, ele está preparando. Então, quão terrível é o juízo de Deus, certo? E quando o juízo de Deus acontece, quando a 7ª trombeta soar, então você vê que a porta do templo abre. Aquele templo onde o Senhor me levou e me mostrou aquela coluna gloriosa. Então
você vê a porta aberta e você vê agora os 7 outros anjos com 7 taças. Eles estão segurando, cada um deles, uma taça. Tudo isso com a ira de Deus. E você vai ver mais claramente os tipos de juízo que vão acontecer. Aleluia. Então, isso é muito poderoso. Não pense que a tribulação é uma brincadeira. Isto deve trazer um toque de despertar, um alerta de que, por favor, fique fora da tribulação. Simplesmente nasce de novo e teme a Deus e entesoure a tua salvação. Podemos caminhar passo a passo? Eu quero um resumo. Eu quero fazer um resumo. Eu fiz um resumo, porque eu já mostrei para vocês aquela conversa que o anticristo estava devorando os peixes, e então a grande luta que começou, e então ele sai fora da batalha, e tudo isso, certo? Então, vamos agora fazer uma introdução para a grande tribulação. Então, o livro... Primeiro, vamos começar com Mateus 24. Vocês estão prontos? Mateus 24, em forma cronológica, então faremos um pequeno intervalo. Já é 8 horas. Mateus 24. Podemos estender um pouco mais? Então, um pequeno intervalo, porque os meus pés estão doendo, mas amanhã nós vamos terminar até as 7 trombetas, certo? Mateus 24, versículos 15 a 21. Ele diz: então, quando vocês virem o sacrilégio no lugar, a abominação da desolação no lugar santo, a abominação que causa desolação, da qual falou o profeta Daniel, que quem lê entenda. Quando você vê lá no lugar santo, ele está chamando por entendimento. Então, que os que estiverem na Judeia fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar nada, coisa alguma da casa. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Versículo 19. Quão terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque então haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá novamente. Outras versões chamam de grande tribulação. Naquele tempo haverá grande tribulação. Este é o nosso alvo. Naquele tempo haverá grande angústia, grande tribulação. Então, isso é muito sério, povo abençoado. Ele está falando a respeito da grande tribulação. E ele está dizendo que há um tempo que não é igual a nenhum outro tempo. Não pode ser comparado com nenhum outro período, nenhum outro tempo, desde a criação das nações. E eu disse que nós vimos tempos terríveis na Terra. Nós já tivemos o Holocausto pelos judeus na Europa, aquele genocídio, aquele banho de sangue do ISIS e tudo, Al-Qaeda, os massacres, o juízo de Sodoma e Gomorra, o juízo dos dias de Noé. Mas ele diz que isso aqui será incomparável, desde que as nações nasceram e foram criadas até aquele tempo. Então, tudo aquilo que veio antes não pode ser usado para comparar, para medir a angústia da grande tribulação. Então, será um tempo muito terrível, muito, além da compreensão. Muito terrível, certo? Então, a mesma coisa você vê quando Jesus estava se aproximando de Jerusalém. No livro de Lucas 19, versículo 40 a 44, e ele olhou para a cidade e ele chorou, porque ele viu o dia quando ela ia ser destruída.
Ele olhou para ela e ele viu a grande tribulação. Ele viu os exércitos cercando-a de todos os lados e destruiu tudo com todos dentro daqueles muros, dentro do muro perimetral. Então ele chorou por eles, ele chorou por aquela cidade. Lucas 21. Eu estou descrevendo um pouco agora, então vou abrir para vocês de forma mais cronológica, certo? Lucas 21, versículo 20, ele diz: quando vocês virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na cidade. Pois estes são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Quão terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as que amamentarem, porque elas não vão conseguir fugir, elas não são capazes de fugir rapidamente. Ele está falando do povo hebreu, o povo que vai passar pela grande tribulação. E então, no livro de Jeremias 30, ele diz: entretanto, foi dado à casa de Jacó, não para a igreja. Isto foi destinado para a casa de Jacó. E é chamado angústia de Jacó. Máxima angústia. Apocalipse 12, ainda introduzindo para vocês antes de começar, povo abençoado, passo a passo, como sempre, cronologicamente, porque para vocês eu já vi. Quanto vocês anseiam pela vinda de Cristo, que Ele venha, porque vocês sabem que vocês estarão indo para o reino de paz, o reino da glória. E número 2, vocês sabem que naquela redenção vocês serão recompensados a coroa da justiça e da fidelidade. Número 3, vocês sabem que aquele é o tempo quando Israel também vai ser redimido. E vocês ficarão felizes que o povo antigo de Israel vai ser redimido e o Messias, eles vão aceitá-lo. Então, número 4, o próprio Senhor Jesus, eles vão celebrar o próprio Senhor Jesus e quando eles segurarão as palmas, e Jesus será recompensado pelo trabalho que ele fez na cruz, pelo tanto que ele foi abusado, maltratado na cruz. Quanto que eles o abusaram naquela cruz, quando ele estava pendurado lá. Eles o maltrataram. Então é claro que este é o tempo quando Satanás vai receber a sua punição. Então vocês vão ver o coronavírus em uma outra perspectiva. Eu sei que há muita tristeza e morte, enterros e tudo, e medo e terror, mas para nós sabemos que isto está dentro da linha do tempo profético de Deus. Foi profetizado e na verdade está anunciando a vinda do Messias, que virá. Então, porque por muito tempo há gerações que esperaram por viver neste tempo e eles não puderam, certo? Aleluia. Então, Apocalipse 12, versículos 13 a 17, ele diz: quando o dragão viu que ele havia sido lançado à terra, ele começou a perseguir a mulher que dera a luz ao menino. A mulher foi dada as duas asas da grande águia, aquela águia que os tirou do Egito. Alguém se lembra desta águia? Alguém lembra da águia que os carregou para fora do Egito? E que veio para carregar alguém, que eu estou vendo aqui, quando ela veio aqui sobre o topo da tenda. Lembre-se que eu vi a escada, os degraus, e o céu aberto, e os degraus bem na frente desta nuvem, em 15 de janeiro de 2017, quando eu vi o arrebatamento da igreja. Quando o degrau apareceu no meio da nuvem, e eu dei muitos detalhes, e eles foram envolvidos dentro da nuvem, certo? E a nuvem os conduziu para o reino de Deus, certo? Então ele diz aqui muito claramente
foi dado à mulher, as duas asas da grande águia, para que ela voasse para o lugar que foi preparado para ela, no deserto, aonde ela é cuidada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então vocês veem, é tão ruim. Israel tem que fugir. Eles vão ter que fugir. E eu vi essa fuga. Eu já descrevi várias vezes para vocês. E então, quando você olha, Zacarias capítulo 4, isso é apenas o preâmbulo, a introdução que eu vou começar na mensagem da grande tribulação. Você vê que enquanto nós estamos passando pelos selos, nos movendo agora para o 5º e 6º selo, na verdade, o 4º selo, e então o 5º agora, o 6º e o 7º. E quando você chega no 7º selo, então isso é agora onde está o juízo. Mas vocês vão ver que dentro deste juízo, essa cascata de juízo, vocês vão ver que há uma cascata a partir da quebra do 7º selo. As tremendas 7 trombetas. Enquanto você passa por elas, então você agora vai encontrar o papel dos 2 profetas. No livro do Apocalipse, capítulo 11, certo? Então, este é o contorno de tudo isso, certo? Então, finalmente, lembre-se que o fundamento é a finda do reino de Deus. Quando a terra tiver sido purificada, o pecado ter sido purgado, tudo isso é o processo de reconquistar a terra, retomar a posse da terra. Zacarias 4, de 1 a 3, Zacarias. Então eu posso mergulhar na grande tribulação para vocês, povo abençoado. Zacarias capítulo 4, eu vou ler de 1 a 3, ele diz: depois que o anjo que falava comigo tornou a despertar-me como desperta alguém do sono, ele me perguntou: o que você vê? E eu respondi: vejo um candelabro de ouro maciço com um recipiente de azeite na parte superior e 7 lâmpadas e 7 canos para as lâmpadas. Há também 2 oliveiras junto ao recipiente, uma à direita e outra à esquerda. Então, Zacarias 4:11, ele diz: então eu perguntei ao anjo: o que são essas 2 oliveiras, uma à direita e outra à esquerda do candelabro? Eu perguntei: o que são estes 2 ramos da oliveira ao lado dos 2 tubos de ouro que derramam o azeite dourado? E ele disse: você não sabe? Não, meu senhor, eu respondi. Então ele me disse: estes são os 2 ungidos. Eles foram ungidos para servir ao soberano Senhor de toda a terra. Então eles entram em cena, como eu disse, à medida que eles começam a soar as trombetas depois do 7º selo. Então eu disse, os selos são de 1 a 6. Então agora nós vamos ver o 6º selo. Eles preparam para o 7º selo. E quando o selo 7 é quebrado, então agora a ira de Deus é liberada sobre a terra. E nós vamos ver isso. E tudo isso tem um propósito. E o propósito é para convencer vocês a não entrar na grande tribulação e para se preparar para o reino de Deus agora. Aleluia! Para remover vocês da complacência, para entender que as coisas não serão nunca mais as mesmas. Então vamos nos preparar para o reino de Deus, porque não vão ser a mesma coisa. Porque vocês vão dizer: o coronavírus vai acabar, então nós vamos voltar a fazer o que nós fazíamos. Não, isso não vai acontecer. Não vai ser fácil. Então, este é um tempo muito interessante agora, na história da igreja. Então nós vamos olhar a grande tribulação, povo abençoado. O livro de João 16,
enquanto nós terminamos a introdução. João 16:33. João 16:33. Ele diz o seguinte: eu vou começar no 32. Aproxima-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua própria casa. Vocês me deixarão sozinho. Mas eu não estou sozinho, porque o meu Pai está comigo. Eu lhes disse estas coisas para que vocês tenham paz em mim. Neste mundo vocês terão aflições. Em outras palavras, vocês nunca terão paz. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Neste mundo, vocês terão muitas aflições, como está acontecendo agora, certo? Então, se esta é a forma do Senhor buscar a atenção de vocês, a atenção das suas almas, de uma forma muito poderosa e muito chocante. Aleluia! Então, nós estamos falando do período entre Belém e o arrebatamento. Não é onde nós estamos agora? Quando ele veio para redimir a igreja. Então, é aí onde estamos. Este é o interlúdio que nós estamos discutindo. Entre quando ele veio com aquela roupa de linho na manjedoura e o arrebatamento. É onde nós estamos falando agora. E nós queremos saber como que a igreja deve se comportar agora, porque depois do arrebatamento está aquilo que nós vamos falar agora. E ele diz que a grande tribulação, como nós dizemos, será depois do arrebatamento. Então o homem da iniquidade será liberado. Será o tempo quando o falso Messias, cheio de engano, isso é apenas um resumo, uma introdução para vocês, cheio de falsos apóstolos, falsos profetas, vocês veem como eles já estão operando? Engano espiritual, falsidade espiritual, mentira espiritual, e esta guerra global, que cheia de tsunamis, de terremotos, de fogos, colisões de estrelas de nêutrons. E este fenômeno, você pode escrever para eles em que si, porque ele está perguntando por que este bispo veio todo o caminho veio até Nairobi e não estão escrevendo nada? Como que eles vão alertá-lo? E que se não está escrevendo? Eu disse, falsidade espiritual, engano espiritual, falsos apóstolos, que vocês veem como precursores do anticristo hoje, falsos profetas, falsos messias, estarão naquela dispensação, guerra global vai acontecer, desastres naturais, tsunamis, fogos, colisões de estrelas, terremotos, enchentes, tudo isso. Angústia, perseguição que será grande, eles vão perseguir os judeus, e então vão perseguir os gentios também. E ele está dizendo que será um tempo do juízo de Deus intensificando. Se você ler Daniel, capítulo 12, na nossa introdução, vamos terminar essa introdução e fazer um intervalo e então voltar. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Aleluia. Daniel 12, versículo 1. Ele diz, naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. E haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquele tempo, o seu povo, todo aquele cujo nome foi achado escrito no livro da vida, será liberto. E multidões que dormem no pó da terra acordarão. Então ele está dizendo que será uma angústia como nunca antes. Em outras palavras, Sodoma e Gomorra é nada, certo?
A enchente, o dilúvio de Noé é nada. O holocausto de Hitler é nada. O genocídio de Ruanda foi nada. O ISIS é nada. Boko Haram é nada. Todos as gangues do México de drogas, aquilo é nada comparado com o que virá. E ele diz que a ira de Deus será liberada e naquele tempo também haverá um avivamento. 144 mil estarão pregando o evangelho e então um anjo do céu também virão e um anjo do céu virá e gritará e fará um anúncio. Então os 7 selos são quebrados, seguido pelas 7 últimas trombetas, todos aqueles intensificando a dor e o sofrimento. Intensificação da dor e do juízo e do sofrimento. Que o Senhor os abençoe. Muito obrigado.